Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar os estudos do ciclo 3 do PET volume 3. Tudo bem? O que nós vamos estudar neste volume do PET? O que foi preparado e o que foi planejado é o estudo da dinâmica. Vamos começar a ver, vamos conhecer as leis de Newton. Na verdade, você já conhece. Por quê? Porque você vivencia as leis de Newton o tempo todo na sua vida. Tranquilo? E nesta aula de hoje, nós vamos ficar apenas concentrados na primeira lei de Newton. Vamos entender, vamos esmiuçar toda a primeira lei de Newton. Tudo bem, pessoal? Uma boa aula para vocês e vem comigo. Então é isso aí, pessoal. Como a gente já falou, vamos dar início aos estudos do conteúdo do volume 3 do PET 3. Nós vamos ver um assunto muito legal. E como eu falei no início da aula, no início do vídeo, nós vamos estudar um assunto que está muito presente no nosso dia a dia o tempo todo. Olha esse vídeo aí. É um jogador de basquete arremessando uma bola. Não é isso? Olha lá. Arremessando uma bola de basquete e faz a cesta. O que nós vamos estudar a partir de hoje? Vamos ver a dinâmica, o estudo da dinâmica. E o que é dinâmica? Dinâmica nada mais é que a parte da mecânica que estuda as causas que produzem e modificam os movimentos. Vocês se lembram lá da cinemática, quando a gente estudou lá nos PETs 1 e 2? Olha bem, a cinemática era a área da mecânica que estudava apenas o quê? O movimento, sem se preocupar com suas causas e por que eles produzem, né? A dinâmica, ela vai se preocupar em estudar as causas que produzem e modificam esses movimentos. Como eu sempre falei com vocês, o nosso conhecimento ele é construído. E a mecânica, que é essa primeira parte da física que nós estamos estudando, ela tem essas divisões aí. A cinemática e agora a dinâmica. A cinemática estuda o movimento, sem se preocupar com as causas, que nós vimos lá atrás, nos PETs 1 e 2. Falamos sobre velocidade, aceleração, o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, não é isso? Alguns movimentos foram vistos lá no PET 1 e 2. Agora, a gente vai estudar a dinâmica, que é a parte da mecânica que vai se preocupar em estudar as causas que produzem e fazem com que esses movimentos se modifiquem. Beleza? Olha lá. Quando esse jogador arremessa a bola, ela realiza uma trajetória o quê? Parabólica. Perceba lá. Tá vendo? Não é uma trajetória retilínea. Não é como se eu tivesse com a bola no chão e chutasse essa bola e ela rolasse, descrevendo uma trajetória retilínea. Ele arremessa essa bola e essa bola ela vai subir e depois vai cair, descrevendo uma trajetória parabólica. E a gente percebe que essa bola ela passa por vários pontos consecutivos, para que essa trajetória seja totalmente descrita. Olha lá. Então, olha bem. O jogador de basquete está com a bolinha na mão, olha lá. Está com a bola de basquete na mão, aplica uma força, ele vai arremessar essa bola. Ou seja, aplicou uma força para arremessar essa bola. Essa bola vai passar por vários pontos para completar, ou seja, descrever esta trajetória. Observem que o jogador ele aplica essa força na bola e essa força que gera e produz o movimento dela. Ou seja, é por conta dessa força que foi aplicada que esse movimento, essa trajetória,
é gerada. Vamos entender um pouquinho da evolução histórica para que a gente consiga entender como que surgiu todo esse estudo, né? Todo esse estudo aí da dinâmica. Como que surgiu isso daí? A gente tem Aristóteles. O que Aristóteles acreditava? Ele acreditava que um corpo se movia por quê? Primeiro, porque uma força era aplicada sobre ele. Aí vem a segunda parte. Essa força, ela se mantinha durante todo o movimento. Ou seja, enquanto a força estava agindo, o movimento acontecia. E na verdade a gente já sabe que não é isso que acontece, né? Eu aplico a força somente naquele momento inicial, quando eu arremessei a bola, por exemplo. Eu não continuo, a minha mão, né, as minhas mãos, os meus dedos não continuam na bola durante toda a trajetória. Não é verdade? Então Aristóteles acreditava que a força ela continuava agindo durante todo o movimento e que se essa força cessasse, o movimento parava. Olha aí, era isso aí que ele acreditava. Ele aplicava a força e se eu não aplicasse, não continuasse aplicando a força sobre essa bola, ou ela iria flutuar ali, ou ela caía ali mesmo. E a gente sabe que não é isso que acontece. Não é isso? Agora vamos falar sobre o Galileu. O que Galileu acreditava? Ele acreditava que todos os corpos têm uma tendência. Qual que é essa tendência? A tendência de manter o seu estado de repouso ou de movimento. Ou seja, se um corpo já está em repouso, paradinho lá, a tendência dele é o quê? Continuar em repouso. Agora, se um corpo está em movimento, um movimento uniforme, a tendência dele é o quê? A tendência é continuar em movimento. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, ó. Esse outro. Pelo que nós estamos verificando, pelo que a gente está estudando aqui agora, qual que é a diferença entre os dois vídeos? Olha lá. No primeiro vídeo, o que aconteceu? Um ônibus cheio de pessoas, ele freia, não é isso? Ou seja, ele freia bruscamente. O ônibus ele está em movimento. Se o ônibus está em movimento, quem está dentro do ônibus também está em movimento. E a tendência, de acordo com Galileu, a tendência dos corpos que estão em movimento é continuar em movimento. Por isso que quando ele freia bruscamente, a tendência dos corpos de todas aquelas pessoas é o quê? Continuar o movimento. Por isso que elas são o quê? Arremessadas para frente. Já o segundo vídeo, né, o segundo vídeo aí que o Papa puxa a toalha da mesa, o que acontece? A gente percebe aqueles castiçais sobre a mesa. Eles estão em repouso. Eles estão parados. Na hora que o Papa puxa a toalha, a tendência desses castiçais que estão em repouso é continuar em repouso, de acordo com Galileu. Beleza? E aí, onde que Newton entra nessa história, né? Uma boa pergunta. Onde que Newton entra nessa história toda aí do início dos estudos da dinâmica? A partir dessa ideia aí de Galileu, Newton formulou essa primeira lei que levou o seu nome. E o que enunciava essa lei de Newton, né? A famosa primeira lei de Newton. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, e todo corpo que está em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme, a não ser que atue uma força sobre esse corpo. Ou seja, se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. Agora, se eu vou lá
e dou um peteleco nesse objeto que está em repouso, ou seja, eu estou aplicando uma força sobre ele, eu vou tirar ele desse estado de inércia, nessa inércia de repouso. Assim como um carro que está em movimento, no exemplo aí, o ônibus, se ele está em movimento, eu aplico uma força no pedal do freio do ônibus, eu vou tirar ele do movimento para colocá-lo em repouso, né? Então essa primeira lei de Newton, esse enunciado da primeira lei de Newton, ele é muito tranquilo, né? Todo corpo que está em repouso tende a continuar em repouso, ou todo corpo que está em movimento uniforme com velocidade constante tende a continuar esse movimento, a não ser que atue uma força sobre esse corpo. Resumindo, é isso aí que eu tenho que saber, ó. Primeira lei de Newton. O que Newton trouxe de diferente para atrelar as ideias de Galileu? Que a força resultante, né, de todas as forças que atuam sobre o corpo, ela tem que ser nula. Ou seja, a força resultante de todas as forças, resultante significa o quê? Resultado. Ou seja, se eu estiver aplicando várias forças no corpo e na hora que eu somo todas essas forças e ela der zero, significa o quê? Significa duas coisas. Eu posso ter duas coisas. Ou o corpo está parado, em repouso, ou o corpo está em movimento uniforme, com velocidade constante. Agora, o que é esse retilíneo aí? Vamos relembrar lá do segundo PET. Retilíneo é que a trajetória é uma reta, não é isso? Olha o exemplo aí do ônibus. O ônibus vinha em linha reta, freou. O que aconteceu? A tendência foi o quê? Lançar todo mundo para frente. Então, qual é o enunciado da primeira lei de Newton? Todo corpo que está em repouso tende a continuar em repouso. E todo corpo que está em movimento uniforme tende a continuar em movimento uniforme, a não ser que atue uma força sobre ele. Resumindo, as forças que atuam sobre um corpo devem ser nula. Ou seja, força resultante que atua no corpo é zero. E duas coisas podem estar acontecendo quando a força resultante for zero. Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o corpo está com velocidade constante. Aí, agora vamos observar isso aí, ó, esse desenhozinho. Esse é o primeiro caso. Tem um carrinho de supermercado aí sobre a pista. Qual que é a velocidade desse carrinho? Zero. Agora eu tenho o segundo caso. O carrinho vinha com velocidade constante. Beleza? Então pode acontecer duas coisas. Ou o carrinho está parado, ou ele já está em movimento com velocidade constante. Mas o que é força, né? Pelos poderes de Grayskull. Pessoal, este aí era um desenho da década de 80. Né? Até a década de 90 ele ainda passava. Se chamava He-Man. E olha bem o que ele fala. Eu tenho a força. O que é força? Força é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo. Ou seja, quando o He-Man fala que ele tem a força, isso aí é um erro físico muito grave, né? Então, não significa que a força ela pode ser armazenada. Força não é armazenada. É como se ele estivesse falando o quê? Que toda força que ele tem está armazenada dentro dele, pronta para ele agir, né? Então, quer dizer, a criança já vê, né, o adolescente vê um desenho desse daí, ele já fica com a ideia de que força pode ser armazenada. Isso é um erro físico, sendo que força ela não pode ser armazenada. Beleza? Então, o que é força? Força é exatamente esse agente que é capaz de alterar o estado de um corpo. Beleza?
Lembram lá do jogador de basquete? Quando ele arremessou essa bola, a bola estava parada na mão dele. Quando ele aplicou uma força sobre essa bola, ele alterou o estado de repouso da bola e a colocou em movimento. Beleza? A mesma coisa o ônibus. O ônibus estava em movimento. Quando o motorista aplicou uma força sobre o pedal do freio do ônibus, o ônibus sofreu o quê? Uma alteração no seu estado de movimento, passando a ficar em repouso, né, com essa frenagem. Vamos observar esse esqueminha aí agora, ó. Esse menino aí, o que ele fez? Ele aplicou uma força no carrinho de supermercado. O carrinho estava parado e entrou em movimento. Não é isso? Olha lá, ó. Agora o carrinho estava em movimento e esse outro rapaz aplicou uma força sobre o carrinho, fazendo com que ele parasse. Então, pessoal, força é só isso. O que eu tenho que lembrar? Força não tem como ser armazenada. Aquilo que o He-Man falava era fantasia, era ficção. Não tem como força ser armazenada. Né? A força ela é esse agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme do corpo. Tudo bem? Agora muita atenção, olha lá, ó. Olha esses dois casos aí, ó. Um carrinho indo direto para o muro, né? Um carro indo direto em direção ao muro e um caminhão também indo em direção ao muro. Olha bem, olha a minha pergunta. Em qual caso o estrago será maior? E por quê? Qual que é a diferença dos dois casos aí? A massa do corpo, né? A massa que é expressa em quilogramas, né? Ou gramas. No caso do carro, quilogramas, né? Que é mais de 1 tonelada, né? 1 tonelada são 1000 quilogramas, né? Relembrando aí da matemática. Então, a massa que é expressa em gramas ou quilogramas, ou até mesmo toneladas, né? Eu tenho a massa do carro e eu tenho a massa do caminhão. Quem tem maior massa? Não é o caminhão? Quanto maior for a massa, maior é a inércia do corpo. Ou seja, qual deles é mais fácil parar? O carro ou o caminhão? Qual que é mais fácil com que eu faça parar? Né? Para que eu faça um deles parar. Não é mais fácil o carro, porque ele tem menor massa? Não é isso? Então, quanto maior for a massa, maior vai ser a inércia do corpo. Então, o estrago no muro vai ser maior aonde? No muro que o caminhão bater. Não é isso? Por quê? Porque o caminhão tem maior inércia. Né? Ou seja, é muito mais difícil fazer com que ele pare do que o carro. Da mesma forma que é muito mais difícil fazer com que ele ande, né? Com que ele inicie o movimento. Por causa exatamente de quem? Da massa do corpo. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês perceberam que muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, todas são explicadas pela primeira lei de Newton, todas essas coisas que nós vimos aí hoje, né? Tudo que acontece no nosso dia a dia. E isso daí que está sendo falado, né? Um ônibus e uma moto ao arrancar, quando o sinal de trânsito também fica verde. É um caso de primeira lei de Newton. Por quê? Um ônibus e uma moto, quem tem maior massa? Né? O ônibus. Então, quando você está juntinho lá, você percebe, quando vai arrancar, o sinal fica verde, quem que consegue tirar mais rápido do repouso? Né? Tirar o veículo do repouso mais rápido? Né? A moto? Sim, porque a moto tem menor inércia. Então, é muito mais fácil tirar ela de inércia de repouso do que o ônibus. Né? Porque o ônibus possui maior massa. E para terminar, nós vamos falar só mais uma coisinha. A unidade de força no sistema internacional é o Newton, em homenagem ao espetacular físico Isaac Newton. Então, toda vez que a gente falar sobre força, qual a intensidade aplicada, a intensidade da força aplicada num determinado corpo? 50 newtons, 80 newtons, 135 newtons. E é simbolizado sempre por essa letra N maiúscula. Tudo bem, pessoal? E 1 kg força equivale a 9,807
newtons. Mas aqui na Terra, nas condições ambientais ao nível do mar, 1 kg-força equivale a 9,807 newtons. Agora vamos verificar uma atividade. Olha lá. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento, com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido a ou ao: letra A, princípio da inércia; letra B, ação de uma força externa; letra C, princípio da ação e reação; ou letra D, força de atrito exercida pelo obstáculo. Ou seja, por que quando o skate bate no obstáculo, ele para e o camaradinha aí cai, olha, arremessado para frente e cai? Isso se justifica por quê? Princípio da inércia, que é o que a gente acabou de ver. Todo corpo que está em movimento, ele tende o quê? A continuar em movimento. Tudo bem? Então a resposta desse exercício do Cefet é a letra A, princípio da inércia. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Foi um grande prazer estar junto com vocês novamente, né, iniciando aqui o volume 3 do PET, né, o ciclo 3. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula um pouquinho diferente, né, para sair um pouquinho mesmo daquela monotonia de sempre a mesma coisa. De vez em quando a gente vai estar sempre trabalhando para trazer uma coisa diferente, exatamente para que você não desanime, ok? E aprenda também com um pouquinho mais de qualidade. Tranquilo? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem, eu sempre repito isso aqui, né? Vá lá na sala virtual, pode enviar perguntas, volte o vídeo, qualquer coisa, pare o vídeo, volte. Se você não entendeu alguma coisa, mande mensagem, utilize todos os canais que vocês têm de comunicação comigo, Conexão Escola, YouTube, aqui no Classroom, ok? Não fiquem com dúvida. E vocês já sabem, agora depois dessa aula, vocês vão fazer as atividades do PET, né? Que estão lá no Google Forms, que eu sempre posto junto, né? Como questões fechadas, para que vocês possam ler com tranquilidade, com calma, e de onde você estiver, você conseguir fazer e me entregar esses exercícios. Tranquilo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.